que é tão difícil aprender com os meus próprios erros? Por que eu fico sempre repetindo os mesmos erros? No vídeo de hoje eu vou trazer a primeira etapa do ciclo de aprendizagem de Kolbe que vai te ajudar a aprender e sair de um ciclo repetitivo de erros. Nesse vídeo vou dizer para você por que você tem tanta dificuldade de aprender. Como vencer essa dificuldade de aprendizagem? Você vai compreender que a aprendizagem é algo que está para além de sala de aula, de adquirir informação para fazer um curso. A aprendizagem está no cerne da sua experiência e é o que pode, de fato, transformar a sua vida. Tá duvidando? Vamos pro vídeo! Então, na primeira parte, eu vou trazer o primeiro elemento do ciclo da aprendizagem de Kolbe, que é a experiência concreta, papai. A experiência concreta. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que sua aprendizagem, ela começa a partir de uma experiência. De sentir um fenômeno, sentir algo, tá? Então, a experiência concreta é esse sentir. A experiência concreta é viver, é a vida, é viver, é sentir a vida, é viver a vida, tá? Por isso que para mim uma das frases mais assertivas que eu já escrevi foi: a única e verdadeira sala de aula é a vida. Quando eu vou ensinar para os meus alunos, eu penso, se eles não enxergarem isso na vida dele e aprendendo, não enxergar uma mudança que eles podem fazer na vida deles, então a aprendizagem não aconteceu. Isso é um processo concreto. Então, cada livro que eu leio aqui, eu estou lendo a partir da minha experiência, do meu sentir, da minha realidade. Então, eu tenho que trazer... Isso é importantíssimo, é a vida. A vida está te ensinando o tempo todo. A vida é a grande sala de aula. A vida é o grande mestre. Viver a vida é o início do ciclo de aprendizagem de Kolbe. É o início do ciclo. Então, ele traz aqui, o aprendizado começa com uma experiência direta e prática. Então, Kolbe, ele enfatiza a importância de vivenciar situações reais. A aprendizagem é melhor concebida como um processo, não em termos de resultados. Isso daqui é um trecho do livro do Kolbe, está lá na página 26. Tá? Vou deixar o livro recomendado aqui embaixo. Então, ele diz o seguinte, que a aprendizagem ela parte da vida, da experiência concreta, do que você está vivendo. Então, aqui já traz esse elemento, esse ponto essencial, esse coração do que eu chamo de aprendizagem. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas essa experiência, ela é o ponto de partida para um ciclo de aprendizagem. Você tem que começar a partir daí. Não negar essa realidade, mas vivenciar essa realidade, sentir essa realidade, compreender essa realidade. E aí a gente vai para os próximos passos desse ciclo. Então o primeiro ponto é isso. É a vivência, é a vida, é a experiência prática, real, concreta, sentida, empírica da coisa. Então, quanto mais experiências, quanto mais percepção sobre a realidade nós tivermos, mais elemento, tudo. E aí, aqui vem um ponto que é impressionante, né? Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu não sei aprender. Claro que sabe. Claro que sabe. Você aprende mal, mas você aprende. Por exemplo, semana passada, isso vai ficar mais claro na live de hoje, no decorrer da live. Na semana passada, eu falei sobre... Foi a semana passada? Eu acho que foi a live da semana passada que eu falei como superar limites e falei sobre crenças. As crenças limitantes, elas são resultados de um processo de aprendizagem. Então você tem uma experiência infantil, você tem uma mentalidade infantil sobre essa experiência, você generaliza
um conceito a partir dali. Isso, se eu não me engano, aqui é a terceira etapa do ciclo de Kolbe. Você generaliza. Quando você generaliza, você seta um comportamento diante daquela situação. Só que você tem 7 anos, você tem 6 anos. E aí você passa a operar inconscientemente, seu comportamento passa a operar inconscientemente por uma regra infante e imatura. Aqui é que está toda a merda do negócio. Então, uma crença limitante, ela é uma crença, é um resultado de uma aprendizagem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você vive tendo experiências na vida de relacionamentos abusivos, tem que ter uma aprendizagem para acontecer aí. Você tem que ter uma aprendizagem. Aliás, já aconteceu uma aprendizagem. Porque essas experiências, elas estão voltando para você. Então, na verdade, existe alguma coisa, e aí pode ser uma crença limitante, pode ser uma ferida encapsulada, pode ser outra, ou tem outras formas de explicar isso. Mas tem algum processo que eu digo que está na base disso uma aprendizagem mal feita, tá? Que está te fazendo repetir essa experiência. Então, quando eu falo das crenças limitantes, eu citei na live anterior da minha aluna, né? Que quando eu estava lá dando aula e tal, apagando o quadro, aí ela chegou e disse, olha aqui, ó. 2 dias que eu mandei mensagem para ele visualizou e não me respondeu. É aí que eu me apaixono, quer dizer, ela fica repetindo uma experiência. Porque ela fez um processo de aprendizagem, congelou aquela regra e seta o comportamento dela com base naquela experiência. Então, ó, presta atenção. Tem algo que está se repetindo. Presta atenção. Presta atenção. Aí a gente pode pegar N situações. A gente pode pegar do estoicismo, a natureza providente está te trazendo isso, é porque isso é para o seu bem e para o bem comum. A gente pode pegar a espiritualidade. Se a providência divina está te trazendo isso, é porque você tem um bem para você tirar desse mal. Tá? Ou a gente pode simplesmente ficar com a ciência trazida por Kolbe. A partir da experiência é que nós aprendemos. Tem uma experiência que está se repetindo? Está ali, ó, o tempo todo aparecendo diante de você? Está na hora de parar de ignorar essas experiências. E aí ele reforça o seguinte, ele diz o seguinte, ó, o indivíduo deve se envolver em uma nova experiência sem preconceito, permitindo-se viver plenamente essa situação. Então, o pior cenário diante de qualquer situação ou experiência que você esteja vivendo é a negação dela. Esse é o pior cenário. Nós também já trouxemos isso daqui no canal. Eu trouxe, se eu não me engano, foi Amadeu Tintin, né? Que é um autor católico, um padre católico, mas ele é doutor em psicologia. E aí foi com ele que eu aprendi pela primeira vez 3 elementos de transformação, que é 1, reconhecer, 2, aceitar, 3, transformar. Então eu tenho que encarar, e aqui Kolbe ele chama atenção para uma coisa, quanto menos preconceito você tiver diante das experiências, mais apto você está em aprender. Essas preconcepções basicamente versam sobre crenças, regras que nós congelamos, tá? As crenças não são profissão de fé, pessoal. Eu creio nesse Deus, nessa deusa, nesses deuses. As crenças são regras de vida que eu estabeleço sobre mim, regras, generalizações que eu estabeleço sobre quem eu sou e sobre a vida, sobre as coisas, tá? Então, se você não assistiu a live da semana passada, tá aqui embaixo, vou deixar recomendado. Então, quanto mais consciente você tiver desses preconceitos, dessas regras, dessas crenças que limitam a sua percepção, quanto mais, não, mas peraí, será que não tem uma percepção para além disso? Mais apto você está para ir para um outro nível de aprendizagem, tá certo? Então a pior coisa, é por isso
Tem muitos amigos meus aqui, né, que tem a mesma idade que eu, aí tem filhos de 9, 8, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. E aí ficam agoniados. Meu filho, não, cara, é tão difícil fazer ele estudar. É claro, ele está pegando um livro e não está enxergando nada da realidade dele ali. Ele não enxerga nada da realidade dele. Não está contextualizado. A aprendizagem acontece quando o conhecimento chega para você contextualizado. Se o conhecimento, abri um livro, comecei a ler sem nenhum tipo, eu não enxergo isso na experiência real, na minha vida real, dificilmente eu vou fazer um processo de aprendizagem. Dificilmente. Então começa pela experiência. Eu lembro, para fechar essa parte, né, que eu acho que eu nem deveria dizer isso, mas também não tem problema dizer, não. Vou bombar na internet por causa disso, não. Não vou ser cancelado na internet. Mas muito cedo, uma das coisas que eu descobri, uma das habilidades que eu passei a desenvolver muito rapidamente foi a aprendizagem. De verdade. Eu aprendo muito rápido as coisas. E eu comecei a entender como eu aprendia. Entender como as outras pessoas aprendiam também. Eu comecei a, não sei, me interessar por isso. Então tem alguns elementos, né, que eu comecei a fazer intuitivamente. Hoje eu sei com neurociência, por exemplo, neuroaprendizagem, o pessoal fala muito sobre neuroaprendizagem, né, que é outra ramo de pesquisa muito profundo sobre as questões da aprendizagem, apesar de aprendizagem não se resumir a conexões neurais e nem fluxos de neurotransmissores, tá certo, neurocientistas? Não se resume a isso, não. Aprendizagem é um negócio mais profundo do que a neurofisiologia do ser humano, tá? Então, o que acontece? Eu lembro que, por exemplo, eu estudava no Cefet, né? Eu voltava do Cefet, aí eu saía da escola, tinha uma aula lá sobre, sei lá, termodinâmica. Aí eu voltava olhando os carros, o carburador dos carros, a distorção do ar pelo calor que saía pelo escapamento dos carros lá, né? Eu disse, ali está aquecendo, está dilatando o ar. E aí eu ficava observando, eu ficava tentando achar o que eu tinha estudado no dia no meu retorno para casa. É claro que isso elevava a minha aprendizagem, porque eu buscava entender a minha aprendizagem no dia a dia. Aliás, esse é um dos elementos que eu acredito que seja um diferencial do meu conteúdo aqui no YouTube. Desculpa, eu não quero fazer apologia de mim mesmo não, tá? Ficar falando de mim, mas é um diferencial do meu conteúdo aqui no YouTube. Quando eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre espiritualidade prática. E a base disso está nessa prática aqui. A aprendizagem começa na vida e vocês vão ver que o último ciclo termina na vida. Então ela começa na experiência, na vivência. Tudo bem? Então, por exemplo, o que eu falo sobre o homem religioso nem sempre ser um homem consciente e espiritual é justamente porque o que ele aprende de sua religião, ele não aprende a partir de uma perspectiva da sua vida cotidiana. Pega o cristianismo. Jesus mudou a história do mundo. Você não precisa acreditar que ele é Deus, mas que ele mudou a história do mundo, isso é inegável. Esse homem mudou a história do mundo, sendo que ele passou 30 anos de vida oculta. Ninguém sabe, pouco se sabe dele. Tem ali um episódio quando ele era bebê, tem outro episódio quando ele foi apresentado no templo, e tem um outro episódio provavelmente quando ele tinha 12 anos, foi quando Maria e José perdeu Jesus. Quando voltou, 3 dias depois, ele estava lá no templo, certo? Pronto, depois disso não tem mais nada sobre Jesus, até 33 anos de idade. Porra, o que ele fez? Ele era o filho do carpinteiro. Então, um homem mais importante da história, tá? A história, talvez ele não tenha existido na sua concepção, não tem problema, não precisa acreditar não. Mas que essa história é a história mais importante da história da humanidade, pelo menos até esse momento que eu gravo esse vídeo, O que ele fez? Ele vivia a vida cotidiana. As mensagens dele, os ensinamentos dele, era tudo no dia a dia, na vida.
Então, o bom pastor, a pesca, aí falava da dona de casa que varria a casa, que tinha perdido a dracma, né? Da ovelha que caiu no poço. Então, é isso. Grandes mestres, eles ensinam a partir do cotidiano, do dia a dia, da experiência prática e real, tá? É daqui que nasce as grandes oportunidades de aprendizagem. Presta atenção, presta atenção. Porra, para de seguir influenciador aí no Instagram, para. Primeiro que essa não é a vida real. Não é a vida real. A sua sala de aula é a sua vida real. Sua vida real. A vida que você vive. Entendeu? Não a que você posta no Instagram. Não é essa daí. Isso aí é. Entendeu? Também, tudo bem, você gosta de postar, tá tudo certo. Mas não é aí. É no dia a dia. Tá bom? É no dia a dia. Então, perguntas. Por que tenho dificuldade de aprender? Talvez você esteja partindo do lugar errado, tá certo? Esteja tentando aprender um método de um grande mestre, CEO no Instagram, no YouTube, enquanto você tem que prestar atenção nas suas experiências cotidianas e práticas. A sua dificuldade de aprendizagem pode estar, primeiro, inicialmente aí. Então presta atenção no que está lhe sendo dado. Presta atenção no que está lhe sendo proposto. Presta atenção no que se está repetindo na sua vida. E comece a pensar, será que eu tenho que aprender alguma coisa aqui que eu ainda não aprendi? Só essa reflexão vai te ajudar bastante dentro do seu processo de aprendizagem, tá? Aprender é algo que você não precisa de ninguém para te ensinar a aprender. Pelo amor de Deus. Tá certo? Pelo amor de Deus. Você nasceu aprendendo, querido. Talvez você aprenda mais lento que o outro e tá tudo certo. É autorreferência. Você não tem que ficar se comparando a ninguém. A questão é que você nasceu aprendendo. Você aprendeu a andar. Às vezes eu fico assim, umas pessoas chegam e dizem, eu não sou de fazer cálculo. Meu amigo, como assim? Você fica em pé. Você anda. Você corre. O equilíbrio para fazer isso exige cálculo. Pega aí as empresas que criam robôs humanoides. Robôs que andam em duas pernas. Né? Aquilo ali é difícil pra caramba para um robô daquele fazer um negócio daquele. Ainda mais andando em terreno natural. Porque exige cálculo de equilíbrio. A atmosfera aqui, a pressão, se não me engano, é como se a gente tivesse, entre aspas, carregando 15 toneladas, né? É porque é por todo lado aí termina se anulando. Então, se eu pender, errar, eu caio. Isso é um cálculo complicadíssimo que na sua mente você aprendeu a fazer de forma prática, tá certo? Antes de completar 2 anos de idade. Com quantos anos você aprendeu a falar? Hein? Então, a aprendizagem é algo que te acompanha. Eu não quero ir para essa linha, mas algo acontece. E acontece principalmente com o nosso sistema educacional e com os estímulos dos nossos pais, que a gente passa a acreditar que não somos capazes de aprender. Isso não existe, tá certo? Todo ser humano é capaz de aprender, ele nasce aprendendo. Eu tenho dúvida. O ser humano respirou primeiro que começou a aprender ou aprendeu a respirar para respirar? Eu tenho dúvida. Para mim isso é uma curiosidade maior do que quem veio antes, o ovo ou a galinha. Como vencer a dificuldade de aprender coisas novas? Isso é legal, essa é boa, essa pergunta é boa. Aprender coisas novas, aí tem aquela história, né? Ninguém ensina truque novo para macaco velho. Eu sou apaixonado pela aprendizagem, só que toda aprendizagem é um desafio. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Para você aprender coisas novas, você tem que se arriscar.
você tem que vencer o medo. Toda aprendizagem te dá medo. Isso é um ponto que nos faz evitar a aprendizagem, tá certo? Nós professores, a gente tem uma brincadeira, é o seguinte: nós vendemos um produto que o aluno não quer receber, ou que o cliente não quer receber. Então o professor chega hoje, não vai ter aula, ai, graças a Deus, porra! Já pensou? Você compra um ticket no cinema, não vai ter filme hoje, nem vou te devolver o dinheiro. Você fica feliz? Pois o aluno fica feliz. Fica feliz. Ele pagou a aula e eu não entrego a aula, ele fica feliz. Mas por que isso? Porque a aprendizagem exige um esforço. A aprendizagem significa você sair de um ponto para o outro. E isso te causa, te expõe ao risco, principalmente o risco de errar. Então, aprender coisas novas exige que você seja uma pessoa que tolere o risco, que não tema se arriscar. Esse é um motivo pelo qual as crianças aprendem numa velocidade muito mais rápida do que os adultos. A partir do momento que a gente começa a ter um senso de perigo, nossa aprendizagem começa a diminuir. Quanto maior é o nosso senso de perigo, quanto mais nós priorizamos a segurança, nossa aprendizagem reduz. Os primeiros 4 anos, a criança não tem noção de perigo nenhum. Então a curva de aprendizagem é... Se nós tivéssemos na primeira infância, ali, no primeiro, segundo ano, a noção de risco que nós temos quando adulto, provavelmente nós íamos levar muito mais tempo para aprender a andar. Porque a gente ia ter noção dos perigos em volta. Então, aprender coisas novas é se desapegar da segurança. Isso é importante. Então, quanto mais você tolera o risco, quanto mais você se arrisca, claro, com prudência, com risco calculado, mais facilmente você aprende. E o segundo ponto é a aprendizagem é uma mudança de estado. Eu saio de um nível e vou para o outro nível. Isso acontece fisicamente, na minha neurobiologia, tá certo? Isso acontece fisicamente mesmo, mas isso acontece também num aspecto emocional, mental, espiritual. Isso significa que aprender consome energia. Então você tem que abandonar a segurança e abandonar a comodidade. Na segurança e na comodidade, dificilmente você vai aprender coisas novas. Aprender coisas novas exige que você se arrisque e se desacomode. Por isso que muitas vezes é difícil aprender coisas novas, tá? O que fazer quando sinto que não consigo aprender mais nada? Bom, toda vez que me falam nada e tudo, eu fico preocupado, porque nada e tudo? Como assim eu não consigo aprender mais nada? Para mim isso é estranho. Para mim isso é estranho. Então, sinceramente, eu investigaria esse sentimento, tá? Quando? Me dá uma evidência. Qual foi o momento que você sentiu que você não consegue aprender mais nada? Qual foi o momento que você sentiu assim? Eu senti que eu não consigo aprender mais nada. Certo? Então, que momento é esse? Porque dizer que você não aprende mais nada, estranho. É claro que eu sei que existe um declínio na nossa aprendizagem. Isso é óbvio, tá certo? E aí, quanto mais a gente exercita, aí a neuroaprendizagem ela é formidável, tá? A neuroaprendizagem ela é formidável nesse sentido. Para uma manutenção de aprendizagem. É como o corpo físico, né? Eu estou envelhecendo, se eu treino o meu corpo, se eu exercito o meu corpo, é claro que eu vou ter um corpo mais ativo do que a maioria das pessoas da minha idade, quando eu estiver ali na terceira idade, quando eu for idoso, certo? Então, quanto mais você aprende, exercita a aprendizagem, mais, digamos assim, músculos você terá. Então, isso existe, esse declínio existe, mas não aprender, chegar um momento que você não aprende nada, não sei. Desconfio que não seja bem isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado,
um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.